Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de hoje aqui do meu canal no YouTube, que eu vou comentar com vocês sobre 5 alimentos que eu evito no meu processo de emagrecimento. Antes da gente começar, eu só quero lembrar vocês de se inscreverem aqui no meu canal para receberem as notificações quando eu postar conteúdos novos por aqui. Meu objetivo é fazer vocês se apaixonarem pelo estilo de vida saudável junto comigo. Meu propósito é transformar a vida de vocês através da alimentação saudável, dos hábitos saudáveis. Então, eu convido vocês a me seguirem lá no Instagram, @AnaDutraNutri. Lá eu compartilho meu estilo de vida, minha rotina, receitinhas deliciosas e várias dicas super legais. Também convido vocês a participarem do meu canal no Telegram, que eu vou deixar aqui abaixo o link para vocês entrarem. Também tem conteúdos semanais por lá. E, como eu comentei, se inscreverem aqui no canal para acompanharem todos os conteúdos que eu postar por aqui. Então, bora comentar sobre o primeiro alimento que eu evito no meu processo de emagrecimento. O primeiro alimento são os temperos prontos. Por que eu evito esses alimentos? Vou deixar aqui a composição de um exemplo de tempero pronto para vocês analisarem junto comigo. Se vocês pararem para ler, vocês vão ver que esse tempero ele é rico em açúcar, em maltodextrina, que é um tipo de açúcar, em óleo vegetal, que não é interessante para nossa saúde, além de ter realçador de sabor, que também não é legal para nossa saúde. Então, considerando que a gente tem tantas opções de temperos naturais que trazem benefícios para o nosso corpo funcionar na sua melhor versão, como por exemplo as ervas, que ervas que eu gosto de usar? Tomilho, alecrim, que outros temperos que eu gosto de usar que são mais naturais e mais interessantes? Canela, cúrcuma, páprica, orégano. Também tem misturinhas de temperos desidratados que são mais naturais. Então, o segredo é a gente pegar esse tempero. Tem várias marcas que fazem essa misturinha de temperos desidratados. Então, eu gosto, por exemplo, do chimichurri. Então, eu pego ali a embalagem, leio a composição e garanto que ali dentro desse produto vai ter apenas temperos naturais. Então, a cebola desidratada, o orégano. Então, lendo a lista de ingredientes, não tem erro. Então, tem tantas opções de temperos naturais que trazem benefícios para a nossa saúde, que eu não vejo por que utilizar temperos prontos com uma composição que não é realmente interessante para a nossa saúde. Por que eu falo que eu evito, né? Porque tem vezes na nossa vida que a gente não tem controle sobre quem preparou o alimento. Como, por exemplo, a gente vai num restaurante, vai em algum jantar na casa de alguém, a gente não sabe quem que preparou esse alimento. Será que essa pessoa usou o tempero pronto? Tem vezes que a gente não sabe. Mas vocês entendem que vai ser uma exceção e não a regra na minha rotina? Porque o que eu priorizo são os temperos naturais. Mas, eventualmente, a gente não vai ter controle. Isso faz parte da vida real. O segundo alimento que eu evito é a bolacha água e sal. Por que eu evito a bolacha água e sal? Vou deixar aqui a composição para vocês verem como ela não é feita apenas de água e sal. E sim, ela contém farinha refinada, ela contém gordura vegetal. A gordura vegetal, ela era na sua origem um óleo vegetal que sofreu uma transformação pela indústria chamada de hidrogenação. E isso faz com que esse óleo vegetal vire a gordura vegetal, que não é interessante para a nossa saúde. Além disso, tem açúcar. Então, é um produto que contém ali ingredientes que vocês podem ver que não são interessantes para o nosso corpo funcionar na sua melhor versão. Então, por isso que eu evito esse alimento no meu processo de emagrecimento. Tem outro motivo pelo qual eu evito esse alimento, que é a questão da combinação, né? Quando a gente consome a bolacha água e sal, então vamos supor, a gente consome só a bolacha água e sal no lanche da tarde. Ou ainda consome a bolacha água e sal com um pouquinho de geleia. Quando a gente faz essa combinação da bolacha água e sal com a geleia, a gente vai estar juntando um carboidrato com outro carboidrato. Ou quando a gente consome só a bolacha água e sal à tarde, a gente vai estar consumindo apenas carboidrato. E isso não é interessante no processo de emagrecimento, porque a gente, pensando na nossa saciedade, essa não é a melhor estratégia. O que seria mais interessante, né? Quando a gente consome carboidrato no processo de emagrecimento, é legal a gente juntar ele com uma fonte de proteína. Então, o que seria a fonte de proteína? Ovo, carne, frango, peixe, iogurte, queijo. Ou uma fonte de fibra. Então, semente como chia, linhaça, farelo de aveia, psyllium, gergelim.
Então, esses alimentos, fazendo a combinação de um carboidrato com uma proteína ou uma fonte de fibra, um alimento fonte de fibra, fazendo essa combinação, a gente vai ter muito mais saciedade. E controle da fome é um ponto fundamental quando o assunto é emagrecimento. O terceiro alimento que eu evito são os sucos em pó. Por que eu evito os sucos em pó? Quando a gente para analisar a composição, vou deixar aqui para vocês podem ver que ele é rico em açúcar, é rico em aditivos químicos. Então, o que a gente não tem ali é um suco, né? É por isso que eu evito esse alimento no meu processo de emagrecimento, porque são ingredientes que não são nada interessantes pensando na nossa saúde. Sem contar que quando o assunto é emagrecimento, a gente tem que ter em mente que a gente tem que ter estratégias que a gente fique em déficit calórico. O que é déficit calórico? É a gente consumir menos calorias do que a gente gasta, do que a gente precisa. Então, quando o assunto é suco e emagrecimento, quando a gente está consumindo o suco, é muito mais fácil de a gente exagerar na quantidade e, consequentemente, acabar influenciando nesse nosso déficit calórico. Por exemplo, né? Quando a gente tem ali um copo de suco de laranja, se a gente fosse transformar esse copo em laranjas inteiras, daria umas 4, 5 laranjas. Tu entende que é muito mais difícil tu consumir 4, 5 laranjas de uma vez do que um copo de suco? Então, vamos supor ali, vou tomar um lanche da tarde. Não, vou tomar um copo de suco de laranja. Tu vai consumir um copo super rápido, de uma maneira que até não vai te deixar tão saciada quanto se tu comesse a fruta in natura. Sem contar que tu não iria comer, às vezes, 4, 5 laranjas, porque tu iria se sentir saciada antes disso. Afinal, tu iria mastigar mais, ali iria ter mais fibras, né? Então, por isso que quando o assunto é emagrecimento, a gente tem que ter esse ponto, né? Prestar atenção nessa situação de suco no processo de emagrecimento. Não é que não pode, eu não sou a favor de demonizar, de terrorismos nutricionais, mas é importante a gente ter isso em mente, sobre a questão do suco e da fruta in natura. O quarto alimento que eu evito no meu processo de emagrecimento é a gelatina. Por que eu evito a gelatina? Por causa da sua composição também. Olha aqui a composição, vocês podem ver que é rica em açúcar, em corantes. Quando a gente está falando de um processo de emagrecimento, a gente quer que o nosso corpo ele esteja na sua melhor versão, funcionando na sua melhor versão. É igual, por exemplo, a gente vai fazer uma receita na cozinha. Vocês concordam que quando a gente está com uma cozinha organizada, com os ingredientes nos lugares certos, é muito mais fácil da gente executar essa receita do que se a gente estivesse numa cozinha toda bagunçada, onde os ingredientes estivessem cada um no local. Então, a gente iria demorar muito mais para preparar a receita. É igual no processo de emagrecimento, a gente quer que o nosso corpo ele esteja funcionando na sua melhor versão, quer que tudo esteja organizado. E quando a gente pega um alimento com uma composição ruim, como é o caso aqui da gelatina, não vai ajudar o nosso corpo a estar na sua melhor versão. Então, também não gosto de incluir a gelatina, evito no meu processo de emagrecimento. Além disso, a gelatina é a mesma questão, ela não vai nos deixar saciadas. Então, a chance de a gente acabar comendo ali a gelatina e logo em seguida querer comer outro alimento, acabar exagerando na quantidade, é muito maior. O quinto e último alimento que eu vou comentar com vocês que eu evito no meu processo de emagrecimento são os refrigerantes. Vou deixar aqui a composição de uma opção 0 e de uma opção normal para vocês compararem. Vocês podem ver que os refrigerantes eles são ricos em aditivos químicos, em corantes. A versão 0 é rica em adoçantes artificiais, como o acesulfame de potássio, que não é interessante pensando na nossa microbiota intestinal. Então, realmente, os refrigerantes é um alimento que eu evito no meu processo de emagrecimento. Então é isso para o nosso vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Me contem aqui abaixo nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, se ajudou vocês, se vocês aprenderam alguma coisa com esse vídeo. Ou se vocês quiserem só dar um like aí no vídeo para eu saber se vocês gostaram, também agradeço demais. Esse feedback, saber se eu estou no caminho certo, se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo que eu trago aqui para vocês, é fundamental para mim, realmente é muito importante. Então muito obrigada e a gente vai se falando por aqui.